Então, gente, a Larissa já me poupou grande parte aí da minha própria apresentação, então vamos em frente. E eu quero dizer que aqui é um prazer estar com vocês para falarmos sobre como a inteligência artificial está revolucionando o setor público. Talvez vocês já tenham ouvido falar de IA em setores como saúde, varejo e muitos no setor de tecnologia, mas a transformação também está ocorrendo no governo, onde a IA está mudando a forma como as políticas públicas são criadas, implementadas e avaliadas. Foi até uma dificuldade que eu tive, porque quando me falaram assim, não, a gente vai ter que falar de avaliação de políticas públicas, mas vocês vão ver que não vai dar para falar de avaliação de políticas públicas sem falar das outras etapas do ciclo, tá? Então, a gente vai explorar juntos hoje como essa mudança está acontecendo e o mais importante, como a gente pode aproveitar essa tecnologia para melhorar a vida de todos. Isso é o mais importante. Então, a gente vai ver como a IA ela pode trazer eficiência e personalização, como ela facilita a tomada de decisões que são mais rápidas e embasadas em dados concretos. A gente também vai discutir um pouco sobre os desafios éticos e técnicos dessa nova era. Então, e assim, quando chegar no final, eu gostaria muito que vocês tivessem a percepção, que vocês ficassem convencidos que a IA não é apenas uma tendência temporária, mas ela não é uma modinha, tá, gente? Apesar de que a gente está tendo muita procura sobre esse assunto, mas ela é uma ferramenta indispensável para uma governança moderna, tá? E aí eu tenho a primeira pergunta. Por que a IA está se tornando tão importante para os governos, né? E aí eu vou deixar vocês refletindo um pouquinho e já vou passar para a resposta. Quando a gente aqui trabalha no setor público, nós temos sempre o desafio de lidar com grandes volumes de dados, como censos populacionais, registros de saúde e até transações fiscais. No entanto, esse desafio de processar e usar esses dados de forma eficiente sempre foi ali algo importante para a gente tentar ultrapassar. E quando a gente fala de IA, a IA traz a capacidade de analisar esses dados em uma velocidade, em uma escala sem precedentes, que a gente nunca viu. E permite que a gente comece a tomar, nós, governo, comecemos a tomar decisões informadas mais rapidamente e com maior precisão. E aí eu trouxe alguns exemplos. Oi, desculpa, gente. Eu trouxe alguns exemplos, acho que passou mais um. Não, é esse. Eu trouxe alguns exemplos sobre como a IA nos Estados Unidos e na China já está sendo utilizada para resolver questões mais complexas. Por exemplo, na China, nós temos que algo. Vocês lembram daquele filme Minority Report, do Tom Cruise, que ali, lógico, é ficção, mas na China nós já temos algoritmos que ajudam a monitorar e prever padrões de crimes. Nos Estados Unidos, a inteligência artificial está sendo usada para avaliar grandes volumes de dados de saúde, porque eles têm esse problema lá na questão das políticas públicas de saúde, para formular políticas de prevenção. Então, no caso da IA, o impacto é enorme e a tendência é que o uso da IA no setor público só cresça. Gente, não foi pensando, juro por Deus que eu não estava pensando no furacão Milton quando eu fiz essa. É outra coisa interessante. Todas as imagens que são utilizadas durante a apresentação foram feitas utilizando inteligência artificial, tá, gente? Então, mas é isso aí, a imagem é essa. Nós temos hoje um ciclo de políticas públicas que é um ciclo bonitinho, todo arrumadinho, cada etapa no seu cantinho, e a IA chega trazendo uma revolução e tornando isso bem dinâmico e os dados inseridos em todas as etapas. Então, e como é que funciona isso? Bom, nós que trabalhamos com políticas públicas, ou seja, a gente conhece bem aquele ciclo tradicional, que é identificar o problema, formular a política, implementar e avaliar, e a gente sabe que passar por todas essas etapas pode demorar alguns anos, né? Com a IA, esse ciclo muda radicalmente.
Agora, todas essas etapas, elas podem ocorrer ao mesmo tempo, com a IA fornecendo feedback em tempo real e permitindo ajustes dinâmicos em cada etapa. Bom, aí, se você pensar assim, então, como é que isso funciona na prática? Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui para que a gente possa entender, começar a entender como é que a mudança está chegando. Então, você pensa uma IA trabalhando numa política de trânsito numa cidade inteligente, tá? Então, ao invés de você formular uma política, esperar anos para avaliar sua eficácia, ou um, 2 anos, sei lá, os algoritmos de IA podem monitorar os dados de tráfego em tempo real, ajustar automaticamente o fluxo de veículos, otimizando as rotas e reduzindo o congestionamento quase instantaneamente. Então, esse é o futuro. Esse é o futuro das políticas públicas, um ciclo contínuo, ágil e adaptável. E aí, mais uma pergunta para nós. Como saber o que a sociedade realmente precisa em tempo real? Né? Isso é um desafio, sempre, e a IA pode nos ajudar nesse desafio. Então, a primeira fase do ciclo de políticas públicas é a definição da agenda. Né? A gente tem que saber quais os problemas sociais que vão ser priorizados nas políticas públicas. E aí, a IA, ela pode nos ajudar analisando redes sociais, sensores, os sensores de internet das coisas e outras fontes de dados massivos para identificar os problemas que estão emergentes na sociedade e definir as prioridades políticas o mais rápido e com maior precisão. Antes disso, a gente dependia o quê? De relatórios manuais, limitados e muitas vezes processos políticos longos para fazer essa definição da agenda. Agora, com a IA, né, a gente pode analisar grandes volumes de dados e além disso, a questão das ferramentas de análise de sentimento e detecção de emoções que podem ajudar a captar a opinião pública de forma até mais abrangente e orientando a definição das prioridades governamentais. Vamos para mais uma pergunta? Imagina nem uma pergunta, agora um exercício de imaginação. Imagine poder prever o impacto de uma política mesmo antes de implementá-la, né? É um sonho, né, gente? Para mim, pelo menos, é. Então, a formulação de políticas públicas, a IA, ela permite que a gente vá além da análise de dados tradicional, né? Com os algoritmos de aprendizagem de máquina, a gente pode simular diferentes cenários e prever, e aí, gente, vários cenários, né? Então, a gente não fica limitado na quantidade de cenários que a gente pode simular. E prever os impactos de várias opções de políticas, né? Então, já pensa aí, vários cenários, várias alternativas, e a gente pode cruzar tudo isso para para formular, ou seja, verificar os impactos, tá? Então, isso significa que antes de tomar uma decisão final sobre a política, os formuladores, eles podem entender como as diferentes soluções vão impactar a sociedade, a economia e até o meio ambiente, de acordo com cada cenário definido. E aí, com a IA, a gente pode testar essas hipóteses em um ambiente que seja controlado, mesmo antes de colocar a política em prática. A IA, ela é tanto utilizada para gerar esses cenários alternativos, tá certo? Como também com base em variáveis e hipóteses diversas. E também nos ajuda também a formular as alternativas. Então, aí nós temos diferentes simulações de efeitos e de riscos da política pública, que pode ser associado a cada cenário antes de tomar a decisão. Então, a capacidade de prever os impactos potenciais das políticas formuladas torna o processo de formulação das políticas muito mais informado e proativo. E aí, eu já vou antecipar, o melhor de tudo é que a gente pode ajustar
a política conforme novas informações se tornam disponíveis. Vamos em frente. E outra pergunta: como a personalização dos serviços públicos poderia impactar a sua vida diária? Né? A gente já tem essa personalização, vocês conseguem perceber no dia a dia já, nas redes sociais, nos buscadores, mas como essa personalização ela pode impactar na vida do cidadão? Bom, a fase de implementação da política pública também é impactada pela IA. Então, a automação dos processos rotineiros, ela economiza o quê? Tempo e recursos. E a personalização dos serviços torna o atendimento mais eficiente e direcionado. Por exemplo, um exemplo que a gente já tem até hoje em dia é o uso de chatbots personalizados como atendimento ao cidadão. Eles podem responder dúvidas, prestar informações, processar pedidos e até orientar os cidadãos sobre os serviços. E aí, o que que isso acontece? Reduz a carga de trabalho dos servidores e melhora a experiência do usuário. Mas vamos além. Esse é apenas um exemplo, mas também temos aplicações em setores como a segurança pública, onde a IA pode monitorar o comportamento em tempo real e prever onde a incidência de crimes pode ocorrer, permitindo que as forças de segurança elas ajam de forma preventiva. E na saúde, a personalização dos tratamentos, né? Com base no histórico médico de cada paciente, garantindo um cuidado mais eficiente e preciso. A gente está agora na etapa de implementação da política pública, passamos pela formulação e pela agenda. Agora vamos falar da avaliação. E quando a gente fala da avaliação, a gente imagina assim, já pensou, você está ali no barco navegando em tempo real, né, na sua política, mas ajustando a rota conforme necessário. Então, essa é a nossa nova realidade. E aí, gente, quem trabalha com avaliação sabe disso. A gente é muito criticado, às vezes, por ser lento e isso é meio estranho, porque ao mesmo tempo que a gente é criticado por ser lento na geração de feedback, quando a gente gera o feedback, às vezes ele fica na gaveta. Já vamos falar sobre isso. Então, com a IA, o feedback da avaliação pode ser gerado em tempo real. E aí, os gestores públicos podem ajustar as políticas à medida que novos dados são obtidos, em vez de ficar esperando a conclusão de avaliações formais. O mundo vai mudar, ou está mudando, tá? A avaliação de políticas que tradicionalmente a gente faz no final da implementação, quando a gente já tem os primeiros impactos, ou os primeiros resultados que a gente pode observar, muitas vezes pode ser tarde demais para corrigir falhas graves, seja na implementação, seja na formulação da política. Então, com a IA, essa dinâmica muda completamente. A avaliação ela passa a ser contínua e o feedback em tempo real e permite ajustes imediatos na política. A IA pode monitorar continuamente os resultados das políticas e os ciclos de avaliação, vão ser também contínuos, em vez de uma única avaliação após a implementação da política. Então, isso significa que se tem algo que não está funcionando, que está errado, que não está conforme o planejado, a gente pode corrigir a rota rapidamente, evitando o desperdício de recursos e a ineficiência. Mas não para aí não, tá, gente? O negócio fica um pouco mais complexo. Como seria se as políticas públicas pudessem se ajustar automaticamente sem a intervenção constante dos humanos? A gente não vai precisar colocar nossa mãozinha ali para fazer nada. A IA vai tomar a decisão. Então, agora a gente vai olhar um pouco, é um futuro, mas não é um futuro tão distante não, tá, gente? Era bom a gente deixar isso bem claro. Não o próximo passo da evolução da IA é a automação total da avaliação.
Isso significa que os sistemas autônomos vão poder monitorar, avaliar e até ajustar as políticas públicas, sem a intervenção direta do ser humano. Uma das vantagens mais significativas desses sistemas autônomos, quero dizer para vocês, é que os resultados das avaliações são imediatamente integrados aos dados utilizados pelo próprio sistema, que vão ajustar e refinar a política pública. Então, aí, talvez, isso resolveria o problema da subutilização dos achados e recomendações das avaliações tradicionais. Quando a gente faz aquele relatório de avaliação, mas vai para o fundo da gaveta e não acontece muito com o que está colocado ali como recomendação. Fica totalmente sem aplicação prática. Então, num sistema totalmente automatizado, as correções das políticas, elas aconteceriam automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana formal para as mudanças, o que aumenta o quê? A eficiência e a agilidade. Eu trouxe, também está no final, o link para vocês. Esse é o exemplo do projeto Aurora AI, da Finlândia, que eles estão desenvolvendo uma rede de serviços públicos automatizados, personalizados em tempo real. Isso é um grande salto de eficiência e personalização, tá, gente? E esse tipo de sistema é o que a gente vai começar a ver vai começar a ver a partir de agora. E os benefícios para a governança pública são magníficos, são enormes. Mas nem tudo são flores, né? Se os dados que alimentam a IA são enviesados, as decisões da IA também serão. E vou contar para vocês outra coisa. É muito difícil fazer com que o aprendizado de máquina desaprenda. Quando ele aprendeu errado, tá difícil, é muito complexo fazer com que ele desaprenda. Então, é lógico que a introdução da IA no setor público não vem sem grandes desafios, né? Nós temos questões éticas, técnicas que precisam ser resolvidas. Talvez o maior desses seja a questão do viés algorítmico, né? Quando a gente tem os dados enviesados com preconceitos e coisas que podem perpetuar ou mesmo ampliar as desigualdades sociais. E aí nós temos também o problema de falta de transparência. Por que acontece? Para a maioria, para o público em geral, o que está ali dentro da IA e a decisão foi tomada é uma caixa preta. Então, isso pode, de certa forma, levar à desconfiança. E aí, quando a gente tem desconfiança, a gente não consegue realmente trazer o público para o lado da tecnologia. A gente também tem que lidar com questões de privacidade, né? A IA, ela depende de grandes volumes de dados que, em sua maioria, a gente tem dados aí pessoais, às vezes sensíveis. Inclusive, a gente precisa disso para fazer a personalização dos serviços. Mas como garantir que esses dados sejam utilizados de forma ética e segura? E aí é algo que está sendo bastante discutido na questão dos carros autônomos, né? A questão da responsabilidade. E aí, se uma decisão de IA causa um problema, quem será responsabilizado? Todas essas questões precisam ser abordadas para garantir que a IA seja usada de forma justa e eficaz, principalmente a questão da justiça. Então, a pergunta também bastante importante: o Brasil está preparado para regular o uso da IA no setor público? Né? Então, nós temos riscos. E para mitigar esses riscos que a gente acabou de falar, a gente precisa de governança. E a governança da IA é essencial. A gente já tem alguma coisa já mais avançada em regulação na União Europeia, que já está estabelecendo regras de como os algoritmos devem ser desenvolvidos, implementados e principalmente auditados. Mas no Brasil, a gente está começando a discutir essas questões e ainda há muito trabalho a ser feito pela frente aí. A gente precisa criar diretrizes, isso é muito importante, gente, que garantam o uso responsável da IA, porque só assim a gente vai conseguir equilibrar a inovação tecnológica com a proteção dos direitos dos cidadãos.
eu vou repetir isso com ênfase. A governança ética da IA não é uma necessidade, ou não é uma opção, é uma necessidade. Vou repetir porque eu errei. A governança ética da IA não é uma opção, é uma necessidade. Sem a regulamentação, a gente corre o risco de deixar essa tecnologia na mão de poucos e com grande poder de decisão. A gente precisa ter transparência e responsabilidade, mas, gente, acima de tudo, o uso da IA ela tem que ser centrada, tem que ser centrado na abordagem do ser humano. A gente tem que garantir que todo mundo se beneficie com isso, com essa tecnologia. E aí eu trouxe agora para vocês como nós podemos nos preparar para essa transformação, tá? A primeira etapa é o investimento em novas competências. Gente, não tem. Quando se fala de alfabetização digital e alfabetização em dados, não é, assim, a palavra alfabetização não tá muito longe do que a gente precisa. A gente precisa se reinventar. A gente precisa nos tornar fluentes na linguagem digital para a gente ser capaz, enquanto servidor, enquanto agente público, de liderar essa revolução de forma eficaz. Também a gente precisa promover uma cultura de dados nas nossas instituições, que é porque se as decisões vão ser tomadas com base nos dados, esses dados precisam estar adequados dentro de uma governança importante. A gente precisa utilizar também, começar a utilizar, estar preparado para isso, ferramentas de análise preditiva, que vai permitir que a gente formule políticas públicas mais proativas e eficientes. Ah, isso é muito importante. A IA, ela não pode ser vista assim como uma ferramenta separada, como algo externo. Ela tem que estar integrada no processo governamental. Isso significa que a gente tem que ter IA nas estruturas organizacionais e administrativas, desde a formulação da política até a avaliação contínua, como a gente já viu. A avaliação vai ser contínua. Para isso, a gente precisa ter um ambiente tecnológico dentro das instituições públicas. Isso tem que ser natural. Não pode ser algo como se visto, é a TI. Não, não é a TI. É você que tem que ter essas habilidades e ser capaz de fazer essa integração da IA nos seus processos. A introdução da IA na governança pública também exige a gente começar a pensar em estruturas de governança da própria IA. Né? Hoje a gente tem que se preparar para isso. Então, a gente tem que garantir que os sistemas de IA sejam auditáveis, que os processos sejam compreensíveis e que essa caixa preta aí de algoritmos ela seja mais transparente para não prejudicar a confiança do público nas decisões que serão tomadas pela IA. Estou quase terminando. Isso daqui só um recadinho. Não há inteligência artificial sem inteligência humana. Então, tá. Quem está aqui está dizendo assim: eita, o que é que eu faço agora? Para onde é que eu tenho que ir? A própria ENAP tem uma série de trilhas de aprendizagem sobre dados. Tem um curso que eu quero indicar, que é Inteligência Artificial no Contexto do Serviço Público, e tem 24 cursos na temática de análise e ciências de dados. Então, dá para começar por aqui, tá, gente? Então, fica a dica para vocês. Essas são as referências, tá? São as principais, eu utilizei mais material para fazer essa apresentação, mas essas são as 3 principais referências, e aqui o link lá do projeto Aurora AI, e eu, para me despedir, quero dizer para vocês, a IA não é um futuro distante. Não vamos nos enganar com isso. Não vai ser seu filho, seu neto que vai trabalhar no mundo da IA. Você vai trabalhar no mundo da IA ainda. E esse presente que a gente está vivendo da IA hoje é que vai moldar o nosso amanhã. Então, a IA ela pode revolucionar a governança pública, mas a gente tem que vencer os desafios éticos para garantir que isso seja realizado de forma justa e responsável. Agora, a gente trabalhando juntos para criar regulamentações, para garantir que todos se beneficiem da IA, é que vai fazer a gente chegar nesse futuro próspero que a gente está colocando aqui para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.